Gerald Gardner foi iniciado num coven da velha religião em 1939. Esse é um evento na vida do Gardner depois que ele tem 50 anos e já está aposentado. E a história de Gerald Gardner antes dessa iniciação também é bastante fascinante. No vídeo de hoje você vai descobrir como ele desenvolveu o fazer da arqueologia e da antropologia por conta própria. E mesmo com resistências institucionais, ele insistiu na busca dele e de fato desvendou diversas coisas sobre as histórias e a magia do povo malaio que não eram conhecidas por ninguém. Recapitulando um pouquinho da história do Gerald Gardner, ele passou a infância e o início da vida adulta em lugares como o Sri Lanka e a Malásia, trabalhando principalmente em plantações. No final da década de 1920, ele foi para a Inglaterra e conheceu a sua esposa Donna. Em 1927, assim que eles se casaram, Gerald e Donna se estabeleceram num bangalô em Bukit Japon e Johor Bahru, na Malásia. A casa dos dois também abrigava a crescente coleção de armas que Gardner estava colecionando e estudando. Sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Gerald, nessa época, trabalhava como um funcionário público fiscal de plantações de ópio e de borracha, que eram exportados pela Malásia. Esse trabalho exigia viagens frequentes de barco pelos vilarejos até onde ficavam as lojas, especialmente as lojas de ópio. Às vezes, a esposa dele, Donna, o acompanhava. Essas viagens acabavam demorando muito porque demandavam de Gerald não só trabalhar, mas fazer um pouco de sala com os vendedores. E frequentemente passava por um lugar chamado Johor Lama, que era a antiga Johor, que tinha sido a capital do sultanato de Johor no século XVI, mas que acabou caindo em ruínas depois de batalhas com os portugueses. No seu auge, era uma grande fortaleza com um assentamento ao redor. Quando Gerald passou pela primeira vez pelo local, ele reparou numas elevações de terra que ainda eram visíveis no meio da selva. Ele ficou bastante curioso sobre essas elevações de terra e decidiu descobrir mais, mas ninguém sabia nada a respeito. Aí ele decidiu investigar por conta própria. Não tinha muita coisa do ponto de vista do rio onde ele passava, mas quando ele caminhou ao redor, ele encontrou o que parecia ser mais ou menos 4 milhas de fortificações de terra. Ele subiu uma colina e ele se deu conta que a colina era provavelmente uma colina artificial feita como uma espécie de aterro. Gerald tinha certeza que ele estava olhando para as muralhas de um forte. Assim que ele pôde, ele visitou o Museu Raffles em Singapura e contou lá sobre as suas descobertas, mas a resposta foi bastante decepcionante. As pessoas do museu disseram que tinham fontes confiáveis e que não tinha nada lá. Eles não estavam nem dispostos a ir ver o que Gerald tinha achado porque eles diziam que sabia que não tinha absolutamente nada lá. Só que isso colocava ele numa situação um pouco complicada. Se ele quisesse fazer uma escavação, ele precisava da permissão do sultão de Johor. Mas ele já tinha ouvido falar que o sultão podia não aprovar. Então, para evitar um não formal, ele, mais uma vez, deu um jeitinho. Ele foi até a vila local e viu algumas crianças brincando. Aí resolveu recrutar as crianças porque elas chamariam muito menos atenção trabalhando do que os adultos. Gerald diz que eles eram trabalhadores muito dispostos. E graças a isso, ele conseguiu escavar uma certa área daquela região. Ele provavelmente começou a escavar por volta de 1928 e continuou até provavelmente 1932. Talvez mais. Ele acabou se empolgando e expandindo um pouco a área que ele estava escavando. Mas ele tentou se concentrar em pequenos itens que podiam revelar a data e a história do local. Os primeiros objetos que ele encontrou em grande quantidade eram moedas. Quando ele encontrou as primeiras de ouro, ele levou elas diretamente ao Museu Raffles em Singapura. Mas os especialistas não sabiam mais sobre elas do que Gerald. Os museus holandeses também não tinham informações. Numa visita à Inglaterra, em 1932, Gerald mostrou as moedas ao Museu Britânico. Eles tinham 3 moedas semelhantes, mas sem maiores detalhes sobre elas. E em 1933, Gerald escreveu um artigo fornecendo desenhos das moedas, algumas das quais eram octagonais. Ao analisar os nomes dos sultões gravados nelas, ele conseguiu datar elas principalmente entre os séculos XVI e XVII. Ainda nas suas escavações de Johor Lama, Gerald também descobriu um grande barco, que, segundo ele, confirmava a existência dessas embarcações na antiguidade. Ele ficou muito curioso com esse barco e tentou achar outros desenhos de navios e embarcações.
mas ele não encontrou nada na região. Ele tinha ouvido falar de esculturas de barcos no antigo templo budista em Borobudur, em Java, datadas do século IX. Assim que ele pôde, ele viajou para lá para poder investigar essas representações, mas elas não batiam com o que o Gardner tinha achado na Malásia. Aí ele resolveu construir um modelo para poder visualizar melhor esse barco que ele tinha encontrado. Com base nas fotografias dos relevos de Borobudur e na sua análise da tradição malaia de construção naval, Gerald criou uma réplica em escala de como ele imaginava que os antigos navios mercantes malaios eram. O modelo de Gerald era uma embarcação de 2 mastros projetados para viagens oceânicas. Gerald novamente voltou ao Museu Raffles para mostrar o seu barco, e ele já esperava uma rejeição. Mas, para sua surpresa, eles realmente ficaram interessados no barco. Gerald doou o modelo para o museu e o museu colocou ele em exposição. E em 1931, ele retornou à maçonaria e se tornou membro da Yohoi Royal Lodge, número 3946. Mas ficou pouco tempo por lá. Nesse mesmo ano, os ventos começam a mudar para Gardner. Um homem chamado Sir Richard O. Weinstead foi designado como supervisor-geral de Yohoi. Weinstead tinha feito carreira estudando de forma sistemática a história malaia e estabelecendo uma faculdade para treinar professores em 1922. Ele já estava ciente das investigações de Gardner e visitou Yohoi Lama pelo menos uma vez e foi grande apoiador e colaborador do trabalho de Gardner. Isso acarretou uma outra mudança, que foi a nomeação de um novo diretor para o Museu Raffles, em março de 1932. Quem foi nomeado foi Frederick Nutter Chazen, que parecia muito mais receptivo às teorias de Gerald e demonstrava uma abordagem bem mais positiva em relação às suas pesquisas. O assistente do diretor era o antropólogo Robert Dennis Collin, que também se tornou amigo de Gerald. Desse ponto em diante, com o incentivo de Weinstead, Chazen e Collins, Gerald começou a se ver como arqueólogo e antropólogo. Apesar de ele não possuir as qualificações formais, isso não parecia fazer diferença para as pessoas com quem ele conversava e para quem pediam conselhos a ele. A partir de 1932, Gerald escreveu alguns artigos para revistas acadêmicas e solicitou filiação a diversas sociedades eruditas. Ele gostava do prestígio que vinha e acreditava que a filiação nessas sociedades poderia abrir algumas portas para ele. Ele foi eleito membro do Instituto Real de Antropologia em 1936 e a filial malaia da Royal Asiatic Society em 1932. Nesse mesmo ano de 1932, Gerald resolveu fazer uma visita à Inglaterra. Um dos arqueólogos mais proeminentes do mundo naquela época era Sir Flanders Petrie. Ele estava conduzindo escavações em Tel El Ajuri, em Gaza. Sir Flanders representava uma corrente histórico-culturalista, que pensava a cultura material de uma forma mais sistematizada. E com os contatos que Gerald tinha feito com arqueólogos e antropólogos, ele decidiu visitar Petrie no caminho que ele estava fazendo até a Inglaterra, para ver como é que as escavações estavam progredindo e oferecer a sua ajuda. Então, provavelmente, em maio de 1932, Gerald e Donna embarcaram no navio de Singapura na direção da Inglaterra. Mas enquanto Donna continuou a viagem direto para a Inglaterra, Gerald provavelmente desembarcou em Porto Said, no canal de Suez, e passou uma semana no Egito explorando monumentos da antiguidade. E depois disso ele arranjou um transporte para Gaza. Tel El Ajou ficava na margem norte do Wadi Asa, cerca de 4 milhas sudoeste da antiga cidade de Gaza e a menos de 1 quilômetro do mar. O local era uma antiga cidade de aproximadamente 30 acres, cujas origens remontavam a 2300 antes da Era Comum. Mais recentemente, essa cidade foi identificada como a bíblica Sharuhen. O acampamento dos arqueólogos parecia ser apenas um grupo de cabanas de barro perto do rio, uma das quais era ocupada por Sir Flanders e sua esposa. E além disso, abaixo de uma colina, tinha um sítio de escavação. Quando Gerald chegou, ele ficou um pouco desapontado com as trincheiras de escavação que pareciam não fazer o menor sentido. Mas Sir Flanders trouxe tudo à vida, apontando as fundações da muralha externa em uma escarpa íngreme. E Gerald percebeu como se tornava a cidade quase que invulnerável. Gardner trabalhou por algumas semanas para Petrie em Tel El Ajou antes de partir, e conversou com ele sobre as dificuldades enfrentadas para obter reconhecimento oficial para suas descobertas em Yohoi. Petrie foi solidário e encorajador. Ele disse a Gerald: "Os arqueólogos são as pessoas mais ciumentas do mundo, mas você deve continuar. Você encontrou os primeiros indícios. Provou que existia realmente uma civilização malaia. Agora, outros podem seguir seus rastros." Depois disso, Gardner embarcou numa jornada de navio para a Inglaterra, partindo do Porto Said até Marsella e atravessando a França por terra.
Ele aproveitou para visitar as famosas pinturas rupestres pré-históricas ao longo do caminho. Uma das coisas que Gerald queria fazer na Inglaterra era assistir o primeiro Congresso Internacional de Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas que ocorreria no Grande Salão do King's College, em Londres, dia 1º de agosto de 1932. 600 pessoas participaram das inúmeras sessões nos 5 dias seguintes. Gerald provavelmente entrou em contato com várias personalidades influentes da arqueologia e antropologia da época, incluindo Van Stein-Kallenfels e o professor Brogger. O vídeo de hoje precisou de bastante pesquisa. A partir de R$11, você pode ajudar financeiramente o canal e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o meu Apoia-se está na tela e na descrição. 2 palestras chamaram mais a atenção de Gerald. A primeira é da senhorita V.C.C. Colum. Ela mencionou as esculturas em relevo de pares duplos de seios humanos em parte de uma câmara funerária na Bretanha. Nas palavras dela, o trabalho é realista e belo em sua sensibilidade, pois os 2 pares na pedra transversal são os seios pontiagudos de uma jovem, e os da pedra ocidental são os seios cheios de uma mãe. Colum considerava que representavam o culto universal da Grande Mãe, o culto do princípio criativo feminino, tanto no seu aspecto manifestado como mulher, amante e noiva, assim como a mãe nutridora, cujo culto era difundido na Ásia Menor, Síria, Ásia Central, noroeste da Índia, Mesopotâmia, Babilônia e Egito. Segundo a autora, esse culto cósmico pode ser demonstrado tanto nos vestígios arqueológicos da Gália e da Grã-Bretanha, quanto nas poesias esotéricas e nos épicos religiosos da Irlanda e do país de Gales, assim como nos hinos gaélicos que sobreviveram oralmente nas ilhas ocidentais da Escócia. Outro palestrante que claramente influenciou Gardner foi o Dr. Porfírios de Caios, diretor do Museu do Chipre em Nicósia. Ele também abordou o culto à deusa mãe. Um trecho da sua palestra diz o seguinte: já existia no Chipre, na Idade do Bronze inicial, um culto bem desenvolvido à deusa mãe, associado ao deus serpente e ao touro divino, com templos distintos e cerimônias organizadas, incluindo danças, disfarces, máscaras e sacrifícios. A noção de um casamento sagrado associado ao símbolo da pomba já estava presente, e entre os símbolos sagrados apareciam os chifres da consagração. Nessa conferência, Gardner também conheceu Alexander Keillor, o arqueólogo e fabricante de marmelada que se destacou por realizar escavações em Avebury e Windmill Hill. Um dos interesses de Keillor era na bruxaria, especialmente o estudo da bruxaria no século XVI na Escócia, apesar de ele discordar das conclusões de Margaret Murray. Keillor apresentou a Gerald a sua cunhada, Dorothy Liddell, que estava participando do congresso e, ao mesmo tempo, conduzindo uma escavação em Hanbury Hill, Devon. Ela havia iniciado os trabalhos em 1930, e muitas descobertas estavam sendo feitas. Eles convenceram Gerald a passar parte do tempo na Inglaterra ajudando nas escavações em Hanbury Hill. Gerald e Donna foram até lá. Entre os colaboradores estavam Lady Eileen Fox e Mary Leakey, que mais tarde se tornariam arqueólogas renomadas. Quando estava em Londres, Gerald continuou a realizar investigações sobre o espiritualismo, mas a maioria das suas consultas foi decepcionante. Um certo médium, quando indagado sobre a história da adaga cerimonial malaia, o Keris, não conseguiu dar resposta alguma. Uma máquina de escrever ajustada para transmitir mensagens espirituais só produziu frases completamente sem sentido. E houve um espírito que apareceu alegando ter estudado com Gerald na escola, o que era impossível, já que Gerald nunca frequentou a escola. Gerald e Donna embarcaram no SS Comorim, em Londres, em 30 de setembro de 1932, de volta para casa. Há algum tempo, Gerald tinha interesse de estudar o Keris, a adaga malásia, suas origens, histórias e tudo mais que ele pudesse aprender. A lâmina do Keris é geralmente fina e afiada de ambos os lados. Quando usada como arma, serve para estocadas como defesa pessoal. Não havia praticamente nenhum material escrito sobre as adagas, e o que existia focava apenas no seu formato característico, ignorando completamente o aspecto mágico e antropológico. Gardner pediu para alguns malaios mostrarem suas facas e dançar as danças antigas do Keris, que ele tinha ouvido falar, e, se possível, contar algumas das velhas histórias sobre a arma. À medida que o estudo do Gardner se aprofundava, a coleção dele em Keris também crescia, chegando ao total de 400 peças. Aí ele percebeu que, por falta de um livro no assunto, provavelmente ele teria que escrever alguma coisa a respeito.
Ele teve bastante receptividade e incentivo dos seus colegas que eram arqueólogos e antropólogos, e também muita ajuda dos nativos malaios. Ele mostrou o manuscrito para Van der Hoop, que foi muito encorajador. Ele disse a Gerald: publique imediatamente. Não temos metade do que você escreveu e esse conhecimento está se perdendo. Gardner foi se sentindo mais seguro e, em dezembro de 1933, ele publicou um artigo no Jornal da Divisão Malaia da Sociedade Real Asiática, volume 11, parte 2, chamado Notas sobre duas variedades incomuns do Keres malaio. Em 1934, Gerald teve outro período de licença e decidiu visitar a China. Esse foi o ano da Longa Marcha de Mao Tse-tung, e havia uma grande tensão entre nacionalistas e comunistas. De navio, ele foi para Saigon, depois Camboja, onde visitou a Pagoda de Prata. Depois ele pegou um trem para a China, visitando Hangzhou, a cidade histórica que, no século XIII, Marco Polo descreveu como a cidade do paraíso, a mais bela e magnífica cidade do mundo. De lá, ele foi até Xangai e voltou para Singapura. E em 1935, Gerald compareceu ao 2º Congresso de Pesquisa Pré-Histórica no Extremo Oriente, realizado em Manilha, de 6 a 12 de fevereiro. Chasen e Collins, do Museu Raffles, estavam lá, assim como outros amigos de Gardner, como Van der Hoop, diretor do Museu de Java. Gardner conta um incidente curioso quando ele foi ver o Dr. Bayer, que era o organizador do congresso, e perguntar sobre material de pesquisa relativo a armas malaias. Bayer disse que tinha literatura relevante na biblioteca, mas quando o material foi trazido, descobriu-se que tinha sido o próprio Gardner que tinha escrito. Gerald também conheceu a arqueóloga Madeleine Colani, representante da Escola Francesa de Estudos Asiáticos. Ela tinha encontrado miçangas semelhantes às que Gerald tinha descoberto, e chegado a conclusões parecidas sobre rotas comerciais de longas distâncias. As ideias de Gerald parecem ter sido levadas mais a sério quando uma conferência foi realizada em Singapura em dezembro de 1935. Lá, durante uma palestra, foi dito: há alguns anos, o Sr. Gardner encontrou o que pareciam ser miçangas antigas e cerâmica perto de Kota Ting e em vários outros locais ao longo do rio Johore. Ninguém demonstrou nenhum interesse por essas descobertas e, de fato, os sábios malaios atribuíram tão pouco valor a ela que uma serraria foi permitida ser construída sobre um dos sítios mais promissores do Sr. Gardner, com o resultado de que as evidências ainda enterradas naquele local provavelmente nunca estarão disponíveis. E aí o que acontece é que os fragmentos de cerâmica que antes tinham sido desprezados nesse congresso são examinados por especialistas e as miçangas são submetidas à análise da maior autoridade mundial em miçangas antigas. O resultado foi que a cerâmica encontrada às margens do rio Johore tem pelo menos 1.600 anos, tendo sido exportadas pela China durante a dinastia Han. E as miçangas tinham sido feitas entre 700 antes da Era Comum e 300 depois da Era Comum. Foi só em 1953 que uma equipe de arqueólogos da Universidade de Cambridge realizou escavações em Johore Lama. Eles conseguiram explorar muito mais do que Gerald tinha conseguido 20 anos antes, confirmando a maioria das ideias de Gardner. Eles também encontraram 3 barcos e restos de plataformas de armas. No final das contas, a despeito de Gerald ter acertado muita coisa, o barco que ele viu não era malaio da antiguidade, mas sim chinês de 100 anos atrás. No ano de 1935, a vida de Gerald começou a mudar. Primeiro, ele recebeu a notícia que seu pai havia falecido em agosto daquele ano e tinha deixado uma herança de cerca de 3.000 libras. Esse foi um dos fatores que fizeram Gerald começar a pensar em aposentadoria. Em 29 de janeiro de 1936, Gerald Gardner aposentou-se do serviço civil de Johore. Ele tinha 51 anos. E esse desdobrar da aposentadoria acabou sendo o incentivo necessário para que ele pudesse finalizar e tomar as providências para publicar o livro que ele estava escrevendo sobre o Keres. Mas aí surgiu um problema: como encontrar uma editora? Mesmo na Malásia, a obra teria um público muito limitado. Então Gerald decidiu arcar com os custos de produção por conta própria. Considerando que ele nunca frequentou a escola, a forma dele organizar o material, especialmente a ortografia, eram desafios constantes. E aí Gerald resolveu contratar uma editora chamada Betty Lumsden Milling. O livro foi publicado em 2 edições. A primeira em uma edição limitada de 150 cópias, numeradas e assinadas pelo autor, que foi lançada em março de 1936. Philip Hessel conta que Gardner realmente gostaria de permanecer na Malásia, mas Donna
que ia voltar para a Inglaterra e insistiu nisso. O clima da Malásia nunca fez muito bem à dona, e ela tinha um pressentimento que algo poderia acontecer se eles permanecessem na Malásia. A intuição dela, no final das contas, estava certa, já que 6 anos depois, os japoneses invadiram a Malásia durante a Segunda Guerra Mundial. No caminho para a Inglaterra, Gerald fez algumas pausas. Uma delas foi no sítio arqueológico Tel El Duvair, 25 milhas ao sudoeste de Jerusalém, que estava sendo escavado pelo arqueólogo James Starkey e seus assistentes, Olga Tufnell e Lancaster Hardy. O sítio era uma colina no meio de um largo vale. Gerald notou particularmente uma defesa escavada ao redor da colina, com giz batido. Rapidamente, ele foi colocado para trabalhar escavando um poço e depois nas fortificações do portão. Philip Heselton, no livro Witcher's Father, diz que uma outra descoberta que interessou Garner na época foi um templo de ambos, Yahvé e Astaroth, o deus e a deusa. E também reparou que estátuas de argila da deusa Astaroth tinham sido achadas por toda a Palestina, mostrando que ela foi cultuada por um período considerável. Eu tentei dar uma pesquisada sobre essa informação do templo de Yahvé e Astaroth, mas eu não consegui achar em nenhum outro lugar que confirmasse sobre isso. Por outro lado, de fato, as estatuetas de barro de Astaroth relativas à antiguidade podem ser achadas por toda a Palestina. Garner ficou por lá provavelmente por um mês, no final da temporada de 1935-1936, e antes de partir, ajudou na preparação para a escavação do ano seguinte. No caminho de casa, ele também visitou Istambul, Atenas, Belgrado, Budapeste, Viena e Nuremberg. E não conseguiu ficar muito tempo quieto em Londres. E no mesmo ano, ele foi convidado para dar uma palestra sobre armas em um evento na Dinamarca. Dia 25 de abril de 1936, ele falou no antigo castelo real em Copenhague sobre o Keris malaio e o Dirk escocês. Em meados de abril de 1936, quando Gerald estava na Inglaterra, cópias de cortesia do seu livro foram enviadas para várias pessoas que Garner tinha escolhido. Algumas delas eram dignatários que Garner julgava que o certo era enviar. Entre eles, Sua Excelência, o governador da Singapura, e os sultões de Johor e Perak, além de alguns dos principais museus do mundo. Cópias para resenha também foram enviadas a jornais, incluindo o Malayan Tribune, o Times of Malaya e o Straits Times. As resenhas geralmente foram muito elogiosas, falando do livro como uma contribuição importante para a literatura sobre uma arma nativa nacional ainda pouco conhecida. Como Gerald esperava, o livro tinha um público muito restrito e acabou não fazendo muito sucesso. Parando para pensar sobre uma parte dessa trajetória do Garner, dá para imaginar quanta resiliência psíquica ele precisou ter para fazer um achado arqueológico, as pessoas do museu dizerem que não tem nada e ele assim insistir e buscar o que ele achava que era verdade, até que de fato ele passou a ser reconhecido. Certamente, um pouquinho de psicoterapia teria ajudado bastante ele a sustentar o peso que é essa desconfiança das pessoas quando no fundo nós estamos tocando algo que achamos que é verdadeiro pra gente. Por isso, se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Esse vídeo é uma continuação da história do Gerald Garner e a influência dele na Wicca. Se você não viu ainda a primeira parte da história dele, eu vou deixar o link aí na tela para você acompanhar agora.